Iceberg de traumas da infância, mitos e lendas. Isso vai ser bom. Simbora. Tchau. Sem morte hoje. Todos nós já vimos algum comercial ou até mesmo algum desenho que nos causou algum trauma, ou fez com que não conseguíssemos dormir durante a noite. Então nesse vídeo, a principal ideia é essa, recordar alguns traumas marcantes ou até mesmo que aterrorizaram várias crianças ao mesmo tempo, seja pelo seu conteúdo ou por alguma imagem perturbadora. Sendo assim, bora lá! Camada 1. Se você nasceu na virada do século, se recorda muito bem de um programa chamado Loquendo. Até os dias de hoje ele é utilizado Clássico. em vários vídeos aqui no YouTube. Consigo escutar ainda a vozinha de fundo. Lembra? Clássico, clássico. Que seria uma voz robótica, mas dentro desse programa, quando você iniciava ele, tocava um som de apresentação. E o som era basicamente esse som aí. Caralho. Literalmente o que eu acabei de fazer. Não era um show de apresentação, né? Era uma watermark pra você não poder usar a versão grátis do programa. E por conta da sua popularidade na época, começaram a surgir algumas creepypastas e histórias referentes a esse som. Creepypasta, Loquendo. Esse não é o sorriso do Backrooms, não, mano? Principalmente porque ele era muito esquisito. Não há nada demais em si, nenhuma mensagem subliminar na verdade. Mas por algum motivo ele causa um certo desconforto ao ouvir. Hã? Os episódios especiais dos Simpsons... Traumas da infância. Porra, que trauma é esse, mano? A voz do Loquendo. Principalmente os episódios da Casa dos Horrores costumavam ser um pouco mais sombrios, com um toque de terror e suspense ao mesmo tempo. Ok. Mas mesmo assim seguia o conceito do próprio Simpsons normal, com uma família tradicional que já conhecemos, só que com várias cenas bizarras que chegavam a causar um pouco de medo nas crianças. Ok, ok. Eu nunca assisti muito Simpsons, então não pega muito pra mim. Não sou o maior fã dos Simpsons. Que tá acontecendo, mano? Que assustador esse episódio. Esse é um bom Mr. Mix trauma. é um dos jogos mais conhecidos e que circularam na internet alguns anos atrás, porque muitos boatos que rondavam é que o jogo foi retirado diretamente da Deep Web, e por conta disso, conta com uma creepypasta em cima dele. E o conceito do jogo é o seguinte, você é um chefe de cozinha e você precisa realizar É tarefas. jogo de escrever coisa. Eu gosto de jogo assim. Escrevendo as palavras referente às comidas que aparecem na tela, o mais rápido Eu sou bom em jogos assim. possível. Mas conforme você vai avançando, o jogo começa a te pedir para escrever cada vez mais palavras esquisitas. Então, pela bizarrice do jogo, segundo a história da creepypasta, aí o jogo fecha e trava, escrevendo um monte de arquivos no diretório do seu Windows. Nossa, zica essa estética aqui, hein? Porra, ó. O PC do cara tá derretendo, mas pelo menos tá derretendo aesthetics. Foda. Que sua memória RAM fica quase completamente cheia. Esses arquivos são supostamente imagens de pessoas com rostos horrivelmente deformados, parecendo gritar de dor e agonia, e seus olhos pareciam estar Aonde? sangrando. Eu só tô vendo Se o uma... usuário tentar excluir esses arquivos, o seu computador irá falhar violentamente e vai aparecer a tela azul, causando danos irreparáveis e permanentes para o disco rígido do usuário. Se você assistiu o filme do Bob Esponja quando era criança, Clássico! provavelmente você se lembra Foda, desse essa cena é personagem foda. que aparecia no filme. Um humano com roupa de mergulhador que captura o Patrick e o Bob Esponja. E Foda. sem dúvida, causou muitos traumas e medo às crianças por conta da sua roupa e os seus movimentos durante o filme. E uma cena em que o Patrick e o Bob Esponja começam a se despedir de suas vidas por conta Ah, quando eles vão secando no sol e aí eles vão derretendo e eles ficam reais. É muito emocionante essa cena. do vilão, uma aparência assustadora também deixou bastante crianças traumatizadas. Esse episódio se trata Ou de você é um monstro. talvez um dos episódios mais perturbadores dos Simpsons, e por conta de um simples take, deu abertura a várias creepypastas. Chore se você cena chorou. caracterizada também por nos apresentar os Simpsons e seus primórdios, com episódios mais livres, e sem o cuidado extremo em relação a ser politicamente correto em hoje em dia. E a cena é essa aqui. Caralho, mó da... Pedaço de abraço. Hola, Nueva York. Por que tava em espanhol a cena, bro?
Ok. Um dos jogos de terror mais famosos até os dias de hoje. O jogo ficou famoso por conta de streamers e youtubers que jogaram ele. E desde então surgiram inúmeros canais criando teorias e coisas relacionadas a esse assunto. O jogo envolvia animatrônicos possuídos que de alguma forma criavam vida pela parte da noite, geralmente gerando vários jump scares às pessoas. Obviamente que histórias obscuras por trás causaram enormes traumas. Não faz nem sentido o Five Nights ter ficado tão popular no Brasil, né? Porque a gente literalmente não tem essa cultura de restaurante com robô. Nunca teve, isso é coisa de americano. A várias crianças, que foram atrás de saber do que se tratava e descobriram o terror por trás. Usar algo pirata sempre foi considerado ilegal. Avisos anti-pirataria, traumas da infância. Mano, que tipo de trauma ele teve? Em algumas dessas situações, já tanto nesses dois tópicos, as produtoras colocavam alguns avisos em relação a coisas piratas, com imagens macabras ou comerciais até mesmo sem sentido, mas que de alguma forma passavam uma vibe meio sombria. Round 1. Ready, go! Isso é meio bizarro mesmo. Que isso, meu Deus? Caralho, que horror! Que porra é essa, mano? Todas as animações com esse conceito... Mano, isso aqui é basicamente os caras vazando jogos falsos de propósito pra distribuidoras piratas venderem achando que é o jogo original e chegar nisso aqui pra você... Tipo... reportar os vendedores pirata, né? Que maluquice. Todas as animações com esse conceito, seja tanto uma curta-metragem ou um filme completo, causava medo ao telespectador, principalmente nas crianças, seja tanto pela sua produção ou pela maneira que eram interpretados esses personagens. Fuga das Galinhas é um bom exemplo. Foda. Vemos a vilã fazendo alguma maldade. Os seus movimentos e as suas expressões são totalmente esquisitas. Fred Freaker é um comercial dos anos 80, onde era anunciado um brinquedo com esse mesmo nome e um número de telefone na tela. Caso você resolvesse ligar para o mesmo, o próprio brinquedo falava com você contando piadas pelo telefone. Nem fudendo. Porém, muitas crianças ficaram aterrorizadas, sem pensar na possibilidade de ligar, por conta da sua aparência, que não é nem um pouco amigável, e tanto pela sua forma, que é o olhar Olha a cara desse vagabundo, pra mano. tela, Olha a cara desse vagabundo. Happy Tree Friends é um desenho que foi aí proibido. sim. Não, clássico do mais, mano. Esse aqui, de fato, traumas da infância. Mano, Happy Tree Friends é quase um crime à humanidade, mas é perfeito. Eu amava Happy Tree Friends quando era criança. Era obcecado. Para as crianças, principalmente na Rússia. E o motivo disso é que por apenas um episódio que você assistia, você já conseguia entender o motivo. E o porquê da animação ser considerada obscura. Nossa, lembra do episódio em que o Alce, ele tem que cortar o osso, ele fica preso em alguma coisa, ele começa a quebrar a própria perna, aí ele fica pegando tipo pedras, aí depois ele pega uma colher, ele começa a abrir o osso da própria perna, aí ele percebe que ele tava cortando a perna errada. Mano, que série boa, que vídeo bom. De certa forma cruel para uma criança, porque a animação contém várias cenas com torturas aos personagens ou atos maldosos, o que em si, na visão de muitos pais, poderia ser algo que incentivasse as crianças a cometer tais atos. Então comenta aí embaixo se você já viu esse desenho. Não, a parada do Happy Tree Friends é que não era feito pra criança, nunca foi. Só que o twist era que você acharia que era pra criança, e aí eles começam a se matar e sangrar e morrer. Só que, obviamente, a quem isso mais interessa são as crianças, que são as pessoas que mais vão ficar... Cara, que foda! Crianças Ed acham isso animal, eu era uma delas. Depois você fica adulto, você fica, engraçadinho e acabou. Nenhum adulto, de fato, assiste. É quase um ciclo, né? A ideia é que parece que é pra criança, mas é pra adulto, mas aí os adultos não se interessam tanto quanto uma criança se interessaria por um conceito que parece proibido pra ela. E a maioria das pessoas que assistiram isso eram, de fato, crianças. Alguma vez na vida. Lasagna Cat é um dos canais mais bizarros do YouTube. Então, quando por curiosidade você resolve assistir alguns vídeos, você consegue perceber que os vídeos se tratam de paródias satirizando algumas tirinhas do gibi do Garfield. Então, se você não viu ainda, considere a ver, mas eu já aviso que o vídeo em si, ou os vídeos em si, não são meio perturbadores, ou algumas pessoas podem se sentir meio que desconfortáveis ao assistir.
Eu nunca vi isso, mas eu vi que o Sora tava jogando um Undertale do Garfield mais cedo. Será que eu tento jogar isso? Parecia difícil. São meio perturbadores, ou algumas pessoas podem se sentir meio que desconfortáveis ao assistir. Tenta. Deixa eu ver. Camada 3. Smile é um clipe de música, e no fundo desse clipe vemos a imagem de um pônei do My Little Pony, e tudo certo a princípio, não tem nada ok. demais. Porém é só questão de poucos segundos que o show de horror começa, porque um desses pôneis começa a ficar totalmente agressivo, e assim ataca os outros Eu lembro pôneis desse vídeo, eu assisti esse vídeo em algum momento da minha vida. que são seus amigos, até acabar com as suas próprias vidas. Para quem quiser ver, esse clipe está disponível no canal Mr. Dave aqui no YouTube. Clássico. Peppa Pig é um dos desenhos que, queira você ou não, fizeram parte da infância de muitas crianças. Se você tem a mesma idade que eu, ou está na faixa entre os 20 anos aí, provavelmente não tem muitas memórias relacionadas ao desenho. No entanto, nas gerações atuais, é um dos desenhos preferidos de algumas crianças. E você pode... Alguém nesse chat geralmente assistia Peppa Pig quando era criança? Tipo, você lembra de assistir Peppa Pig quando você era criança? Claramente um desenho muito popular. Muito doido, né? Quem assiste Peppa Pig? Eu não conheço ninguém. É que é meio recente, na real, né? É da próxima geração, talvez, da rapaziada que tem, sei lá, 14 anos hoje. ter certeza que quando viram essa cena relacionada a esse tópico, Era de 2010? É, então é por aí, 12 anos, né? Por aí, faz sentido. ficaram traumatizadas. O episódio em si não é original, né? Mas é uma paródia realizada por um criador de conteúdo daquele YouTube, onde Peppa Pig come... Mano, na minha cabeça Peppa Pig era mais antigo. Nossa, esse vídeo é horrível, muito ruim. E não digo isso de maneira positiva, ele é ruim de ruim mesmo. Não é ruim de tipo, nossa, que macabro, ele é só ruim. bacon, ou seja, comete canibalismo. Depois disso, como se não fosse suficiente, ela vai atrás cometer mais atrocidades e resolver tirar a vida de todos os seus familiares para comer eles também. Don't Hug Me, I'm Scared é uma série com Clássico, fantoches lembrando bom pra muito o caralho. estilo do Vila Sésamo. Mas a única diferença é que quando você assiste um dos episódios Já saiu o episódio novo, inclusive, do Hungry Man Scared? Ou não? animação, você se depara com algumas cenas perturbadoras, ou até mesmo a atmosfera Outubro. fica totalmente Setembro. bizarra. A animação ficou extremamente popular, principalmente por representar as coisas dessa forma. E para você ter uma noção do seu sucesso, Don't Hug Me, I'm Scared fez até as pontas no desenho incrível do mundo de Gumball. E nesse episódio, obviamente a atmosfera é assustadora, assim como a proposta da animação. Eu lembro que eu literalmente me cagava com esse episódio do Nosferatu Bob Esponja. Bob Esponja. Pô, eu tinha um trauma da creepypasta do Lula Molusco que arrancava os próprios olhos. Lembra? Que era um vídeo do Lula Molusco, ele andando assim, aí depois ele tocava a clarinete dele, ficava triste, não era um negócio assim? Mas a história é a seguinte: um homem começa a apagar as luzes e acender sem parar as luzes da fenda do biquíni. Tudo isso acompanhado por uma história que o Lula Molúsculo conta para o Bob Esponja sobre a lenda de um Zé do Picadinho. Red Mist, O final é isso. até cômico, porque o medo do Bob Esponja era referente ao Zé do Picadinho, mas na realidade quem estava apagando as luzes era o Nosferatu. E logo após isso vemos uma imagem dele que pode ser bem assustadora para uma criança, eu confesso. Mas o Bob Esponja fica meio que aliviado, tipo, era só o Pô, mas Bob Esponja não é um desenho pra criança de tipo 5 anos de idade. Bob Esponja é pra ali entrando na pré-adolescência, ali tipo 10, 11, 12 anos. Criancinha não entende porra nenhuma do que tá acontecendo no Bob Esponja. Nosferatu. E pra quem não sabe, Nosferatu foi uma referência do cinema do terror em seus primórdios, né, sendo um vampiro que se alimentava de humanos. O filme foi lançado em 1922. Com certeza, é que tipo, pelas cores coloridas, se você botar uma criança de 5 anos pra assistir Bob Esponja, ela vai curtir. Bob Esponja é muito bom, mano. Bob Esponja é um dos melhores desenhos que tem. A grande maioria já ouviu boatos de locais que antes de ser o que são hoje em dia, foram lugares macabros como cemitérios ou locais de magia Essa escola negra. não E uma tá das muito mal histórias que mais assombrada, na minha se opinião. sobressaíam era em relação a escolas, seja tanto pelas lendas ou de zeladores que faleceram no local. E por conta disso, assombros os alunos ou costumam aparecer na parte da madrugada nessas escolas. Mas enfim, a questão aqui é que toda escola já teve sua própria lenda. Esse é só um exemplo, né? Então comenta aí embaixo qual era a lenda do seu colégio e que você morria de medo quando ficou sabendo dela.
Creio que todos já sabem da história, inclusive eu já comentei no iceberg dos mascotes publicitário. Mas a verdadeira história da Hello Kitty se trata de uma creepypasta referente à nossa boneca sem boca. E a história se baseia em a filha da sua própria criadora ter algumas deformidades na boca, porque a própria foi em vários locais buscar soluções e nada resolvia. Então sua filha estava em estado terminal. Eis que então a única alternativa foi fazer um pacto com o Tinhoso. E com base nisso ele fez um acordo com ela, que era criar uma boneca com uma aparência inofensiva, sem boca, relacionando o problema da sua filha, e todas as enfermidades seriam passadas para as bonecas, além de todos os espíritos diabólicos. Pode crer. Então a história se complica quando contavam que ao comprar uma boneca da Hello Kitty, em outras palavras, você estava adorando o próprio Tinhoso. Charlie Essa é o Calamidade Parte 2. Charlie, traumas de infância. Foi um desafio bem modinha em que você precisava colocar 2 lápis em formato de cruz, escrevendo a palavra sim ou não de forma cruzada, e supostamente chamando por Charlie. Você entraria em contato com uma entidade com o mesmo nome, te respondendo algumas perguntas. Mas a infância de quem? Charlie não foi tipo 4 anos atrás? Perguntas que você fazia ele com sim ou não. Hoje em dia esse desafio ficou totalmente obsoleto, depois que todos os vídeos da internet foram praticamente desmistificados, mostrando que a grande maioria das pessoas assopravam os lápis para parecer que estava se mexendo sozinho. Mas naquela época o desafio era até mesmo comparado com o desafio do Ouija. Jumpscares fizeram parte da evolução da internet. Esse é. Não existe trauma mais forte do que o jumpscare do labirinto da mina do exorcista. Esse aí, pra sempre marcado no meu cérebro. Geralmente nos apresentavam vídeos tranquilos. Esse jumpscare aí parece meio bosta. Com assuntos interessantes. Porém, de repente, ele é trocado para a foto do exorcista ou algo pulando na tela. Esse aí não tem jeito, mano. Sério. Até hoje, jumpscare é algo desconfortável, principalmente pelo susto, né? Porque os vídeos, além de serem interessantes, eram aquele tipo de vídeo que você ficava vidrado. O da curva era bom, mas o da curva não era tão forte quanto o da mina do exorcista. Porque o da mina do exorcista, o pior de tudo é que não foi ninguém pediu pra eu jogar. Eu fui parar sozinho, sem querer, na porra do jogo. Então eu não imagino. Mano, eu tava procurando algum jogo de Facebook que era de labirinto. E eu procurei Facebook Maze Game. E aí o Google cagou pro Facebook e botou só Maze Game. E o nome do jogo era Maze Game. Eu falei, será que é esse? Cliquei. E não era, mas deixa eu ver. Comecei a jogar sozinho. Não tinha ninguém que me mandou esse link pra eu suspeitar, tá ligado? Eu fui por livre e espontânea vontade de jogar aquela merda. Então o susto foi 3 vezes maior. Como exemplo da Exorcista, então, a gente tinha aquele joguinho do labirinto, né, que você não podia encostar nas paredes. Então você ficava vidrado, prestando atenção, e quando você encostava lá, tava a imagem dela, te fazendo ficar traumatizado e desconfiado de qualquer vídeo, até mesmo hoje em dia. Então eu quero até... Pior que é isso mesmo, depois que você tem o susto da mina do exorcista... Sai daqui. Depois que você tem o susto da mina do exorcista, você não consegue assistir mais nenhum vídeo direito por anos da minha vida. Hoje em dia a gente tem essa feature, né, de ficar o que tem. Mas por anos da minha vida, todo vídeo que eu assistia, antes de ter essa feature, eu fazia o seguinte procedimento. Eu abria o vídeo, eu pausava o vídeo, tava no começo do vídeo, eu pausava o vídeo, eu pulava pro final, aí eu voltava pro começo do vídeo e assistia. Todas as vezes. Não tinha um vídeo que eu não fazia isso, pra garantir. The Down is Your Enemy. Gosta de Down Cool? Um dos vídeos assustadores, como inúmeros que são produzidos pelo Adult Swim. Principalmente nos anos de 2005 a 2010 teve essa fase. Mas nesse vídeo em específico tinha um som muito perturbador acompanhado dessa imagem que vocês estão vendo aí. O objetivo, pelo visto, era realmente assustar os telespectadores e ficar com aquela caixa de dúvida na cabeça do que supostamente se tratava esse som ou essa imagem. Ghost in the Pond. Mas, pera, qual que é o contexto? O Adult Swim passava isso de madrugada do nada? Peraí. The Down is Your Enemy
Foi um dos vídeos assustadores como inúmeros que são produzidos pelo Adult Swim, principalmente nos anos de 2005 a 2010 teve essa fase. Mas nesse vídeo em específico tinha um som muito perturbador acompanhado dessa imagem que vocês estão vendo aí. O objetivo, pelo visto, era realmente assustar os telespectadores. Ah, ele não especificou se era de madrugada. Mas imagina que zoado, mano, você tá de boa. Era na mudança do horário normal pro horário adulto. Faz sentido pra aterrorizar. Mano, desde quando Adult Swim tem horário normal? E ficar com aquela caixa de dúvida na cabeça do que supostamente se tratava esse som ou essa imagem. Atemorizante. Adult Swim passa na Cartoon. Adult Swim não era um canal próprio? Era Cartoon da madrugada, caralho. Depois de 22 anos de vida. Quer dizer, nossa, eu tenho 25. Coraline é um desenho extremamente famoso, estreado em 2009, onde junto com a sua animação stop motion e a sua trama, a nossa protagonista vai para outra dimensão como se fosse um mundo invertido, com uma bruxa que quer aprisionar a Coraline nesse mundo sombrio dos botões. O filme em si nos mostra várias animações bizarras, além de cenas perturbadoras, deixando muitas crianças com insônia. Pô, eu não acho que Coraline traumatiza, ela só tem uma vibe meio creepy, mas é mó da hora o filme. Até mesmo com traumas das imagens, né? Na internet encontramos várias teorias, principalmente por conta da sua vibe obscura. Então comenta aí se você já ficou com medo do filme da Coraline. Mitch Canyon é que eu só vi o Coraline quando era adulto também. Dedicado a fazer animações perturbadoras de desenhos inofensivos feitos para crianças, contendo vários personagens contorcidos, que poderiam destruir facilmente a sua infância. Isso se não destruíram, né? Porque de fato, as animações mostram o lado mais grotesco dos nossos queridos personagens mais conhecidos da TV. Foda. Camada 6. Ren and Stimpy é um desenho... Foda! Mano, que desenho bom. Nunca assisti nenhum episódio, mas eu acho esteticamente muito doido. Lembro do Enigma que a gente resolveu do Mentiras dele, que tinha o desenhozinho, muito foda. Nickelodeon, que chamava muita atenção tanto das crianças como dos próprios adultos, por conta das suas reflexões e críticas sociais nos episódios, além de um humor totalmente negro. E seus episódios eram bem esquisitos, ao ponto de que algumas cenas foram necessárias ser censuradas por conta do seu cunho agressivo ou até mesmo violento. Um exemplo de episódio censurado era nomeado como Man Best Friend, e nele Ren espanca um homem praticamente até a morte, de maneira violenta e grotesca, uma imagem completamente insana e doentia para uma criança. Café é uma empresa alemã que produz café. E em 2005 ela resolveu fazer alguns comerciais para promover sua marca. Eu tô ficando com medo do que vai ser demonstrado na minha tela agora. Ah, não, tá. Essa é a clássica, pô. Essa é o vídeo da curva. E nesses comerciais tudo parecia estar completamente normal, como qualquer outro. Mas no final do comercial aparecia um jump scare. E eu não vou mostrar, mas eu acho que só de vocês verem essa imagem clássica dessa estrada, vocês vão saber muito bem de qual vídeo eu tô falando. Lendário. Ele viralizou há um bom tempo atrás aqui no Brasil. E também era utilizado em muitas redes sociais para assustar as pessoas. Obviamente quando passou na Alemanha, nas TVs, né, foi duramente criticado o comercial, por assustar as pessoas sem nenhum aviso prévio. E por conta disso, ficou bem pouco tempo na TV, até serem removidos por completo por conta do desagrado do público. Salad Things é uma animação britânica de terror criada por David Fear em 2004, o qual nos conta com a triste história de Salad Fingers de maneira implícita e o porquê ele tem alguns comportamentos... Nossa, que bonita a arte dos episódios novos. Salad Fingers eu lembro do primeiro. Esquisitos. Tudo isso relacionado ao seu passado ou algo assim. Conseguimos visualizar em todos os episódios da animação que o nosso protagonista sofre de alguma forma alguns traumas. Então há várias teorias na internet explicando os acontecimentos e tentando decifrar os enigmas. Adorei o contraste. Muito bom. Muito ruim. Não era como o desenho nos apresenta. Chat balanceado. É bem interessante a história e recomendo vocês darem uma olhada. Tem inúmeras pessoas, até mesmo aqui no Brasil, contando suas teorias. Em 2005, Maura Murray desapareceu.
Tudo que foi encontrado de evidências foi seu carro, e 7 anos depois aparece um usuário no YouTube nomeado como 112 Dirtbag. Em seu canal de YouTube, o mesmo postou 3 vídeos. Um deles era mostrando o local onde foi encontrado o carro de Maura. O segundo vídeo era sua localização. Mas qual que é o da infância aqui que eu perdi? Mas o primeiro vídeo foi o que provavelmente aterrorizou muitas pessoas. Inclusive eu também já comentei sobre esse caso no iceberg de vídeos perturbadores, então dá uma conferida. Mas de forma resumida, conseguimos ver supostamente seu assassino rindo de forma maníaca para a câmera, em um ambiente totalmente escuro. Cadê a infância, porra? Cadê a infância? Isso é só perturbador. Nossa, que nostalgia. Onde tá a infância disso? Qual que é a infância? É isso? É isso? Muito obrigado por Ele não explicou por que tava num iceberg de infância. Essa aí vai ficar devendo, tá bom? Bom vídeo, bom vídeo, bom vídeo. Muito obrigado, muito obrigado.